Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje, já que a gente finalmente chegou em dezembro, tá na hora da nossa retrospectiva do terror aqui do canal, com 3 vídeos conversando sobre os destaques do ano e elegendo os melhores entre os novos lançamentos. Para não perder essa retrospectiva, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! 2022 me parece ter sido um ano atípico para o terror, e isso positivamente falando. Isso porque, ao longo dos últimos 12 meses, o número de lançamentos dentro do gênero parece ter sido bastante elevado, pelo menos em relação ao que a gente tem visto aí nos últimos anos. Tivemos diversas ideias novas, filmes originais, assim como sequências, prequels, reboots e remakes de grandes clássicos e franquias já consolidadas. Tivemos exemplares do slasher, tivemos exemplares do terror psicológico, do terror sobrenatural, do body horror, do horror extremo, enfim, tem coisa pra tudo quanto é gosto. E felizmente, no meio de tanto filme novo, o que não faltou foi coisa boa. Por conta disso, eu decidi fazer 3 vídeos de retrospectiva aqui do canal para fechar esse excelente ano em grandíssimo estilo. E antes de começar, deixa eu falar aqui bem rapidinho sobre como que vão funcionar esses 3 vídeos. Esse de hoje, o primeiro, vai ser sobre filmes derivados, ou seja, sobre sequências, prequels, remakes e reboots de filmes que já existiam antes. No segundo vídeo eu vou falar sobre as ideias novas, os filmes originais que não foram produzidos a partir de nada que já tenha sido feito no passado. E para fechar, no terceiro eu vou falar sobre as séries de suspense, mistério e terror lançadas esse ano. E no final de cada vídeo eu vou ainda eleger os que eu acredito terem sido os melhores em 3 categorias. Melhor filme, é claro, o mais perturbador / mais violento, porque né, a gente sabe que para um filme ser perturbador não precisa necessariamente ter violência gráfica, e o melhor filme de terror mais leve ali para agradar todas as audiências, inclusive aquelas pessoas que não curtem tanto um gore muito elevado. Dessa forma, acho que a gente consegue estabelecer bem o que teve de melhor esse ano e, de quebra, não deixar ninguém sem boas indicações para ver. Sem mais enrolação, bora pros filmes. Essa grande onda de nostalgia que tem varrido o mundo do entretenimento tem sido responsável por muita coisa boa e também por muita coisa ruim, mais ou menos ali na mesma medida. E no mundo do terror não foi diferente. Lá no início de 2022, a gente teve a estreia do 6º capítulo da franquia Pânico, intitulado simplesmente Scream, sem nenhum numeral depois. Alguns meses depois tivemos o novo O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, que se propõe como uma sequência direta do filme original lá de 1974. E aqui nesse vídeo eu acho interessante a gente falar desses 2 filmes em conjunto, porque basicamente eles fazem a mesma coisa. Eles trazem personagens lá dos filmes originais, apresentam eles a novos personagens e os inserem todos em uma nova trama. A diferença é que um deles faz isso de uma forma bem legal, entregando um resultado bem positivo e divertido, e o outro faz de uma forma tosca, sem sentido e sem graça. Sendo que entre os dois, aquele que se dá bem é o que abusa da sátira e da autorreferência, não se levando tão a sério e assim conquistando novos e antigos fãs. Pra quem conhece as 2 franquias, eu acho que só essa fala já deixa bem claro de qual filme que eu tô falando aqui. Pois sim, eu tô falando aqui de Scream, esse novo capítulo da franquia Pânico que consegue ser bastante cativante na medida em que traz esses novos personagens e os amarra à história original, dando muita relevância a eles dentro da trama, ao mesmo tempo em que adiciona algumas participações bem articuladas do trio de protagonistas do filme original. Já o novo Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface, não consegue fazer nenhuma dessas coisas bem. Os novos personagens são irritantes, parecem estar ali meio avulsos, assim como a própria personagem principal do filme de 1974, que é jogada ali pra nada pra morrer de uma forma extremamente tosca. Sinceramente, o que fizeram com a Sally nesse longa foi uma atrocidade sem tamanho. Se tem alguma coisinha boa nesse novo Massacre da Serra Elétrica são as mortes, que são ali bem criativas e podem agradar os fãs de slasher, mas que não compensam pela quantidade de porcaria que esse filme entrega. Já Scream, por sua vez, acerta em tudo que o retorno de Leatherface peca, entregando um resultado divertido, instigante e violento na medida certa. É definitivamente um dos melhores filmes derivados de 2022. Seguimos com Crimes of the Future, o remake de um filme homônimo de 1970. Ambas as versões são dirigidas pelo mestre do horror corporal David Cronenberg. Crimes of the Future é um filme com uma narrativa bem intimista e reflexiva, que chega a ser até arrastada em alguns momentos, mas a partir da qual se constrói um ótimo filme de body horror e de ficção científica, um longa bem perturbador e desconfortável, que nos apresenta uma realidade distópica e cenários bem opressivos, tudo isso numa fotografia bem sombria, mórbida e melancólica.
Um filme que definitivamente vai ficar na cabeça aí do espectador um bom tempo ainda depois dos créditos rolarem. Seguimos com A Órfã 2, que apesar do numeral no título, trata-se na verdade de uma prequel do filme de 2009. O longa original era bem interessante, tinha uma premissa que funcionava, um desenvolvimento da história que fazia sentido e um plot twist que era na verdade a cereja do bolo do filme. Já nessa prequel de 2022, os problemas são vários, desde inconsistências no roteiro até o fato da atriz que interpreta a Esther não se parecer mais com uma menina de 9 anos. E vamos ser sinceros, né? A Órfã é um filme que nunca precisou de um longa derivado, até porque sequência não tinha como ter, dado o final do primeiro filme, e uma prequel não me parecia algo tão necessário, já que o longa lá original já conseguiu estabelecer muito bem a origem da personagem. Mas, né, como Hollywood está sempre querendo tirar água de pedra ao tentar lucrar um pouquinho mais a partir de histórias que não precisavam de mais desenvolvimento, a gente tem esse segundo filme aqui. Acredito que ele tem sim alguns bons momentos, algumas boas ideias, mas não é trabalhado de forma suficientemente convincente para se tornar um bom filme. Fazer o quê, né? É isso que dá tentar fazer filme que não precisava existir. Agora, um filme derivado que estava sendo bastante esperado era o reboot de Hellraiser, que tocou o Doug Bradley pela Jamie Clayton no papel do vilão Pinhead. Mesmo oscilando entre altos e baixos, o filme acaba entregando sim um resultado geral bem positivo, ainda que tenha ficado bem abaixo das expectativas, pelo menos para mim. Os destaques desse filme vão pro visual repaginado dos cenobitas, algo que ficou bem legal, e para as novas funcionalidades do cubo de Le Marchand, algo que introduziu uma dinâmica bem diferente e bem interessante para a história. Não é nem de longe tão bom quanto o original, ele é bem mais leve, tem bem menos charme, mas acredito que foi suficientemente bem recebido para garantir uma sequência nos próximos anos. Vamos ver o que vem pela frente. Rolou também esse ano o remake do chocante filme austríaco Good Night Mommy, de 2014. Uma nova versão que, tirando a atuação da Naomi Watts, que está bem decente, não tem absolutamente mais nada de interessante. Assim como tantas outras versões americanas de filmes não estadunidenses, esse Good Night Mommy de 2022 foi completamente desnecessário. Trata-se de um longa que pega a ideia do original e não acrescenta nada de decente em cima. Ele só tira um pouco do peso para deixar mais palatável para as grandes audiências. Mais ou menos igual fez a versão de 2015 do excelente horror extremo francês Martyr. O problema é que ao fazer isso ele tira todo o charme do filme original, que, convenhamos, era extremamente sádico e perturbador. A premissa do filme é de uma mãe solteira que volta de uma cirurgia com uma faixa na cara e os filhos dela suspeitam que não trata-se da mãe deles, é algo bem interessante. Então, se tu se interessou e não tem muito estômago para cenas muito violentas, talvez seja interessante para ti ver essa versão americana. Mas, caso contrário, eu recomendo fortemente que tu vá ver o original austríaco, do qual essa nova versão de 2022 não chega nem aos pés. Seguimos com Prey, essa prequel da franquia do Predador que coloca o nosso caçador intergaláctico frente a frente com uma guerreira nativa americana lá pelos meios do século XVIII ou XIX, não lembro agora ao certo. Muita gente se surpreendeu com a qualidade dessa prequel, já que vindo de uma franquia saturada cujos últimos exemplares não tinham sido grande coisa, ninguém esperava lá algo muito decente desse filme. Trata-se, porém, de uma história bem interessante, com uma ação bem explorada, com personagens bons e com uma premissa suficientemente boa para instigar o público a querer ver esse novo capítulo da saga. Certamente foi um fôlego necessário para revitalizar uma franquia que muita gente considerava morta e enterrada. Porém, se Prey se saiu muito bem ao revitalizar uma franquia clássica já saturada, o mesmo não fez Halloween Ends, o último filme da trilogia que se propõe como sequência direta do filme original do Michael Myers. Personagens avulsos e desleixo no roteiro fizeram com que esse filme de encerramento ficasse bem aquém dos outros dois filmes dessa nova trilogia, que entregaram ali no geral um resultado bem positivo. Infelizmente, com Halloween Ends, a saga do Michael Myers se fecha de uma forma bem tosca e sem sal. É interessante perceber como que nessa onda de revitalizar franquias clássicas, as produções que mais se deram bem foram aquelas que abraçaram o todo da saga das quais se propõem como sequência. Ou seja, eles não descartaram nada do que foi produzido a partir dos originais até então, nem mesmo aqueles exemplares das suas sagas que foram considerados esquecíveis, para não dizer ruins mesmo. O que no caso foi um esforço louvável para positivar aquilo que foi considerado negativo e dessa forma se manterem relevantes enquanto sequências. E é claro, eu estou falando aqui de Scream, que eu mencionei no início do vídeo, e da série do Chuck, sobre a qual eu pretendo falar no terceiro vídeo aqui dessa retrospectiva.
Por outro lado, aquelas produções que se propuseram como sequências diretas dos originais, descartando tudo que tinha sido produzido a partir deles até então, foram aquelas que se tornaram verdadeiros fracassos. E aqui eu tô falando do Halloween Ends e do Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface. Penso eu que o motivo desses filmes terem sido tão ruins é que, ao se proporem como sequências diretas dos originais, eles se levam muito a sério, fazendo um esforço para manter aquela pegada original, algo que não funciona muito bem enquanto sequência e principalmente nos dias de hoje, em que essas franquias já estão tão saturadas e desgastadas. Por outro lado, as obras que incorporam as sequências e se propõem como continuações das mesmas têm toda uma liberdade para abraçar a galhofa, inclusive daqueles exemplares ruins das sagas. Algo que lhes permite inovar a partir do que já foi produzido, usando e abusando de criatividade e irreverência. E em se tratando de revitalizações de franquias clássicas, eu acredito que esses dois ingredientes sejam justamente a cereja do bolo desses novos lançamentos. Bom, mas voltando para os filmes, falta ainda falar de dois longas que brilharam no cinema de horror em 2022. Eu tô falando de Pearl, a sequência de X, o slasher da A24 que foi lançado esse ano também, e de Terrifier 2, sem dúvidas um dos filmes mais violentos do ano até agora. Começando com esse segundo capítulo da saga do palhaço assassino Art, bom, eu acho que não tem quem não tenha ouvido falar desse filme em 2022. O longa gerou tanto bafafá que furou a bolha do terror e se tornou assunto generalizado aí pelas internets. Muito por causa das reações adversas que ele causou nas sessões de cinema lá nos Estados Unidos em que foi exibido, coisas que incluem vômitos e desmaios por parte dos espectadores. E quando o assunto é violência gráfica, Terrifier 2 não deixa a desejar nem um pouco, ele faz muito bem aquilo que se propõe a ser. Trata-se realmente de uma experiência sangrenta e visceral, nem um pouco indicada para quem é fraco de estômago. O que o filme carece em termos de atuação ou um roteiro mais consistente, ele realmente compensa por essa dose extra de violência gráfica e também pelo carisma do seu antagonista, o personagem Art. Detalhe que agora ele não tá mais sozinho, ele tá acompanhado por uma palhacinha fantasmagórica que o ajuda a cometer as suas atrocidades. Uma personagem que, na minha opinião, consegue ser visualmente ainda mais assustadora que o próprio Art. E por fim, vamos falar de Pearl, para mim um dos melhores filmes de terror de 2022, sem a menor sombra de dúvidas. Trata-se de um filme que se beneficia principalmente da atuação magnífica da Mia Goth e da direção muito precisa do Ti West. Sendo uma prequel de X, o primeiro slasher da A24, que foi lançado ainda em 2022 também, Pearl conta a história de origem da antagonista desse primeiro filme, uma menina ali que oscila entre ser meiga e tímida e ser uma psicopata completamente sanguinária. Certamente é um filme que contém algumas cenas bem perturbadoras, embora a violência gráfica não seja tão elevada, ao menos não na maior parte do filme. E para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse filme, tem vídeo aqui no Cine Horror 101, sim, eu vou deixar o card aqui na tela para vocês conferirem, beleza? Muito bem, chegou a hora então de falar dos melhores do ano. Lembrando que nesse vídeo eu vou estar falando só desses filmes derivados, ou seja, dessas sequências, remakes, reboots e prequels das quais eu falei no vídeo. Começando pela categoria de filmes leves, eu acho que dá pra colocar ali Prey em terceiro lugar, seguido por Crimes of the Future em segundo. Tá certo que esse segundo filme ali não é lá nada muito leve, mas eu acho que apesar de ter ali suas cenas mais pesadas, não é nada que o público, no geral, vá se sentir mal assistindo. Então acho que dá pra deixar tranquilinho aqui nessa categoria de filmes mais leves. Em primeiríssimo lugar temos Scream, que é um filme até violento ali, né, por ser um slasher, mas também, assim como Crimes of the Future, não é nada que o público geral, ou a maioria das pessoas, vão ter problemas em assistir. É bem de boas, bem tranquilinho. Indo para a categoria de filmes perturbadores, temos em terceiro lugar o Hellraiser, que apesar de não ser nem de longe tão violento quanto o original, tem algumas cenas ali que eu acho que podem sim deixar algumas pessoas meio incomodadas. Em segundo lugar temos Pearl, que tirando ali pela sequência final do filme, não tem nada lá muito violento, mas consegue ser perturbador por outros motivos, então certamente merece seu lugar aqui nessa categoria. Em primeiríssimo lugar temos, obviamente, Terrifier 2, um filme extremamente violento que não perdoa nem um pouco em termos de sangue, desmembramento, decapitação e tudo que é coisa que se possa esperar do Art, o nosso palhacinho favorito. Definitivamente um filme que faz por merecer sua fama de causador de vômitos e desmaios. Aqui na categoria de melhor filme derivado, então, temos em terceiro lugar o Scream, que como eu já falei, em se tratando dessas franquias clássicas, é sem dúvidas o melhor do ano. Em segundo lugar vem o Terrifier 2, que com seus méritos, principalmente o carisma dos seus personagens antagonistas, consegue compensar seus erros e se tornar, na minha humilde opinião, um dos melhores filmes derivados do ano.
E em primeiríssimo lugar, como não poderia deixar de ser, temos Pearl, um filme magnífico que supera em todos os aspectos o seu filme original, que já era muito bom e que é, sem dúvidas, obrigatório para qualquer fã de terror. Se tu ainda não assistiu, corre lá procurar esse filme. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, chegamos ao final do nosso primeiro vídeo de retrospectiva do terror de 2022. Não esquece de deixar o like aqui caso tu tenha gostado do vídeo, isso ajuda pra caramba o canal. Também comenta aqui embaixo o que tu achou dos filmes que eu coloquei ali como melhores do ano, se tu concorda ou discorda das minhas decisões. Vamos debater porque o que os filmes desse ano mais rendem com certeza é debate. E eu também vou deixar aqui os links dos outros vídeos falando sobre o terror de 2022 que eu fiz no canal até agora. Um falando sobre os 5 melhores filmes do ano até então, né, até a época que eu tinha feito o vídeo, e o outro, a minha participação num podcast falando sobre filmes de terror de 2022, beleza? Dito tudo isso, tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!